É isso, meu amigo! Eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, gente, com vocês hoje, porque se nós estamos aqui tendo esta conversa, é porque você passou na primeira fase do exame de ordem. Ou está por um triz, né? Um pouquinho, uma questãozinha ou outra e tal. E a gente vai, obviamente, batalhar para que você alcance um resultado positivo, entregando para você material para os recursos e tal. E o que a gente quer, gente, é que você vá tranquilo para a sua segunda fase e, de preferência, né, em direito penal. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o que a prova espera de você e o que nós podemos fazer para te ajudar a conseguir o que a prova exige. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: eu costumo dizer, né, principalmente quando os alunos vão escolher a disciplina da segunda fase do exame de ordem, que quem faz penal tem uma grande vantagem, porque ele termina a prova já, né, com a carteirinha vermelhinha na mão, preparado para ingressar de fato no mercado de trabalho. Então, quem passou numa segunda fase da OAB já estudou, já trabalhou, já visualizou, né, hipóteses de casos que são casos corriqueiros, principalmente no início do nosso exercício na advocacia criminal. Mas existe uma diferença entre aquela petição que você, muitos de nós, né, muitos dos candidatos, muitas das pessoas que escolhem penal na segunda fase, já fazem estágio nessa área. Existem aqueles que não sabem nada, começam do zero, então que nunca fizeram uma petição. E aí, o que eu preciso dizer para esses dois grupos? Você pode pertencer tanto àquele grupo que não sabe nada, que na verdade, olha, eu nunca fiz uma petição penal na vida, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Como é que eu vou me preparar para a segunda fase, né? E existe aquele que, não, olha só, eu já sei, e não sei o quê, e tal, eu faço estágio não sei onde, eu faço estágio de defensoria pública e tal. Gente, olha só, primeira coisa que você tem que saber, não faz a menor diferença se você faz estágio na advocacia criminal, se você faz estágio na defensoria pública na esfera penal, ou se você não sabe nada. Porque a prova da OAB tem toda uma peculiaridade de cobrança. E essa peculiaridade de cobrança, ela nem sempre se dá da mesma forma que você utiliza, por exemplo, no seu estágio, no escritório ou na defensoria. Então, não adianta a gente achar, eu sei muito ou eu sei pouco. Nesse momento, nós estamos todos vocês estão nivelados, ok? Por quê? Porque a gente precisa mostrar para você o caminho das pedras. Como assim? Gente, vou te dar um exemplo. Uma petição, né, de um advogado, um escritório e tal, geralmente vai trazer jurisprudência, você vai estudar determinadas divergências. A prova do OAB, ela trabalha com simplicidade. Trabalha com simplicidade. Eu tive um professor na faculdade que costumava dizer assim: olha, se você fizer uma petição de 10 páginas e não conseguir colocar o que você colocou em 10 páginas em apenas duas, você não tem tanto direito assim ao que você está arguindo ou que você está sustentando. Então, a gente precisa entender que a nossa prova, ela vai trabalhar de forma direcionada, certo? E também de forma muito objetiva. Agora, ela vai buscar do examinando, do candidato, se ele realmente sabe indicar aquilo que o cliente dele tem direito de receber. Então, esse é o grande mistério da nossa prova. É você conseguir colocar em poucas linhas, certo? Da forma mais clara e objetiva possível, com uma explicação sucinta e adequada e uma fundamentação que corresponda a essa explicação aquilo que o cliente tem direito de receber. Então, por mais que, aí eu vou fazer uma comparação, uma peça de memoriais na nossa vida real, ela é muito mais simples em determinados detalhes, né, do que uma peça de memoriais da prova da OAB, que vai esmiuçar teses subsidiárias, porque a banca quer saber, olha, você sabe o que o seu cliente
tem o direito de receber? Então, é basicamente isso. E funciona, gente, como se fosse uma receita de bolo, certo? A gente tem que saber trabalhar, tem que ter um olhar apurado para aquilo que está sendo exigido naquele enunciado da peça prático profissional, naquele enunciado das questões. Então, a prova, ela é feita de pilares, né? E aí eu costumo dizer assim, eu não vou fazer spoiler não, porque a gente tem live hoje à noite, tem live amanhã, em que eu vou trabalhar método, mostrar para vocês como é que isso funciona e tal. Mas, de qualquer forma, o que eu preciso que você entenda é que não adianta nada eu chegar para você e falar assim, olha, é assim que se faz, é assim que se fala, se você não pegar um caso concreto e não perceber como é que aquele caso concreto vai ser desenvolvido na hora da prova. Exatamente pensando nisso, foi dessa forma, ao longo desses muitos anos que a gente tem na preparação do exame de ordem, e olhe que eu tenho é tempo, viu? Que a gente foi idealizando exercícios, idealizando aulas direcionadas para esse feeling, para essa, digamos assim, essa prática e essa percepção do que você tem que buscar no enunciado e como é que você vai encontrar a sua resposta. A nossa prova não é a prova de quem sabe muitas teorias, é a prova de quem sabe pesquisar. É a prova de quem sabe, na hora, abrir o código e encontrar os fundamentos necessários para a nossa resposta. Exatamente pensando nisso, nós procuramos colocar um curso que fosse um curso factível, um curso possível de ser cumprido. Porque também não adianta nada eu chegar para você e falar assim, olha, tem aqui 500 aulas maravilhosas, extraordinárias e tal, e você não ter tempo de cumprir. Então, são 8 semanas, precisamente 8 semanas, nesse nosso 41º exame de ordem. E eu preciso que você, nessas 8 semanas, consiga, de fato, cumprir os cronogramas propostos, cumprir os exercícios propostos. Então, eu quero que você tenha o máximo possível de aproveitamento. Como é que a nossa prova, né, como é que nosso curso ele está estruturado? Então, primeira coisa que eu preciso que você saiba, a gente chama o curso de mentoria da aprovação, né? E por que ele chama mentoria da aprovação? Porque eu vou literalmente pegar na sua mão e conduzir você até a hora da prova, tá? Nossos professores, no curso de segunda fase penal do CERS, são eu, né, euzinha aqui, olha, com o cabelinho agora um pouquinho mais branco, porque o cabelo cresce rápido, né? A Cris Lourenço e o Davi Dunk, tá? Então, eu sou professora de processo penal e de prática, a Cris de penal e prática, o Davi de penal e prática. Muito bem. E como é que o curso está estruturado? Primeiro vamos falar das nossas aulas, tá? Então, nós temos as aulas estruturadas em 6 grupos, tudo bem? Então, o nosso primeiro grupo é o grupo do módulo prático. Então, nós temos lá um módulo prático, que são as aulas relacionadas a peças prático-profissionais. Lógico que, ao trabalhar as peças prático-profissionais, a gente vai trabalhar preliminares, mérito, teses subsidiárias, cada estrutura de cada peça, quando cada uma delas é cabível, né? Tudo aquilo que é necessário para você elaborar uma boa, excelente peça prático-profissional e alcançar a sua aprovação. Lembrando que nossa prova é meio a meio, 5 pontos de peça, 5 pontos de questões, mas você precisa de 6. Então, é muito comum que o candidato fale assim, eu já sei fazer peça, eu tenho que me preocupar com as questões. Ou, não, minha dificuldade é a peça, a questão eu me dou bem. E aí, na hora da prova, vai se arruinar. Você tem que fazer isso meio a meio. Mas a peça vale 5, né, gente? Então, a gente tem que ter aí o cuidado muito grande, além de você zerar a prova se você errar o nome da peça. Então, a gente tem que saber quando ela cabe, né, quais são as peças possíveis, qual a estrutura dessas peças e qual é o recheio, porque não adianta nada você saber a estrutura e não saber rechear, né? Então, a gente vai trabalhar isso nesse módulo prático. Eventualmente, nesse módulo, a gente vai falar de temas também muito importantes, como é o caso de prescrição.
É um tema que a gente perde um tempinho dentro do módulo prático para trabalhar ele, porque ele pode cair e muito na nossa prova. Tranquilo? Bom, temos aulas teóricas de direito penal, aulas teóricas de processo penal, de leis especiais, não é? E temos oficinas, que, na minha opinião, é o grande charme do nosso curso. São aulas interativas, e essas aulas interativas de oficina, gente, são aquelas aulas em que você vai me ver fazer. Tudo bem? Tanto eu, a Cris, o Davi, a gente vai fazer para você ver como faz. Como é que eu encontro isso no VAD? Ah, eu não sei isso. Não sei esse ponto da matéria. Como é que eu vou encontrar? Meu Deus, me deu um branco. O que eu vou fazer? Você vai conseguir encontrar a resposta, porque você vai estar treinado para isso. Você vai ter visto a gente fazendo. Então, a melhor forma de aprender, gente, é ver fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou escrever, vou fazer a peça toda com você. Olha, aqui e tal. E, lógico, vou passar uma série de exercícios que estão dentro do nosso plus aqui. Além das aulas, o nosso plus, que são os exercícios que eu chamo de exercícios de superação. Mas a gente vai falar deles nas próximas aulas. Muito bem. Então, além disso, temos os simulados, não é? Não, os simulados, né, não é aula. Tem aula também sobre os simulados, né, das correções. E as aulas de marcação do vade-mecum, porque dentro dessa ideia do encontrar a resposta, a marcação do vade-mecum faz muita diferença, tá? Bom, e aí, finalmente, nós temos cronogramas de aulas, né? Semanalmente, eu atualizo ali, coloco um cronograma novo para quem entrou tardiamente, às vezes a pessoa entrou um pouquinho depois, ou às vezes aconteceu alguma coisa, você atrasou as aulas, então nós vamos ter cronogramas que podem ser, obviamente, reiniciados, para quem está atrasado, qualquer coisa assim. Mas, de preferência, você vai seguir o seu cronograma do primeiro ao último dia, o mesmo cronograma, tá? Temos cronogramas de estudo, muita gente gosta de ficar estudando no PDF, de estudar no livro, né? Então, tem o cronograma de estudo também. Material didático, esses exercícios de superação que eu vou passando ao longo das oficinas, os simulados com correção e simulados com gravação em vídeo, temos as duas coisas. E, gente, o grande diferencial, você fala direto comigo, tá? Ou seja, nós, eu, Davi e a Cris, estamos num grupo de WhatsApp com você, e ali mesmo tiramos as suas dúvidas. Olha, gente, literalmente, quando eu perceber que você precisa realmente de mim e você vai me chamar, eu vou ligar para você, tá? E vou te explicar o que você precisa. Então, você tem contato e canal direto com os professores. Esse é um diferencial que nenhum lugar faz, não, tá? Estou esperando por você na nossa segunda fase penal da OAB.